Ô, João, aí agora aí veja, igualdade entre expressões, né? Que aí eu mostrei para você aquela outra parte lá. Então vamos ver agora, para entrar em equações, o que são igualdade entre expressões. Que na realidade é isso aí, ó. Aqui você tem uma expressão, igualdade você sabe que é esse símbolo aqui, né? A gente chama de igualdade, né? E aqui outra expressão. Então eu estou igualando uma expressão a outra. Quando isso acontece, né, uma expressão algébrica sendo igualada a outra, a gente monta uma equação, né? Aqui, ó, outro exemplo. E isso aí a gente assimila, né? A gente assemelha, melhor dizendo, a uma balança, né? A uma igualdade de situações. Então você veja, ó, isso aqui, esse desenho é como se fosse uma balança, certo? Desse lado da balança, a gente tem isso aqui, ó, 2x mais 1 e do outro lado x mais 2. Ela está numa situação em que você vê ela equilibrada, tá certo? Então, se ela está equilibrada, é como se o valor que tem desse lado, né, pesasse o mesmo valor que tem do outro lado. A ideia é essa, né? E a ideia de equação é você resolver, descobrir o valor desconhecido, né? A incógnita, nesse caso a gente chama a letra de incógnita porque é um valor desconhecido, né? Até então desconhecido. Que valor desconhecido é esse que multiplicado por 2 mais 1 é o mesmo valor dessa incógnita somado a 2, né? Equilibra isso aqui. Que valor será esse? Então, para a gente descobrir, a gente utiliza o que na equação, né? Em equação que a gente vai resolver, a gente chama, né, vamos dizer assim, deixa eu lembrar o nome agora que eu esqueci, de equivalência, né? Trabalhar a equivalência dela. Como é que funciona isso? Por exemplo, você já viu que o que está aqui é o que está desse lado no prato da igualdade, da balança, né? E igual, a gente vai usar a igualdade como sendo o centro de peso da balança. É o que está do outro lado aqui agora, ó, do outro prato, x mais 2. Então, o que é que eu vou fazer? O que é que a gente pode fazer? É adicionar ou tirar o que está num prato e no outro. A ideia é essa, quando se fala na questão da equivalência, é você tirar dos pratos da igualdade ou colocar, sempre fazendo com que ela permaneça equilibrada. Então, por exemplo, o que eu tiro desse lado da igualdade, que a gente chama de primeiro membro, tá certo? Ó, o que está desse lado da igualdade aqui, aproximar aqui, a gente vai chamar de primeiro membro, certo? Deixa eu colocar aqui. E esse outro lado aqui a gente vai chamar de segundo membro, certo? Então qual é o procedimento? Ó, o que eu quero que fique desse lado aqui é só o x, né? E desse lado aqui vai ficar só um número. Então o que é que eu vou fazer? O que é que tem a mais aqui? Primeiro vamos tirar o quê? Vamos tirar esse 1 daqui, né? Como é que eu faço para tirar 1? Se tem mais 1, eu boto menos 1. Se desse outro lado aqui, eu também boto menos 1. Né? Porque é como se eu estivesse tirando um daqui e um daqui. Então vai ficar o quê? 2x, né? 2x, só 2x, né? Ficaria desse lado. E desse outro lado aqui ficaria x mais 1. Aí agora, o que é que eu quero fazer? Quero tirar esse x aqui, ó, desse lado. Então o que é que eu faço? Menos x. E desse outro lado aqui, ó, menos x também. Então aqui eu tenho 2x menos 1x. Então vai ficar o quê? 1x, que eu posso representar como sendo só um x. E desse outro lado aqui, ó, mais x, que aqui seria mais 1, ó. E aqui menos 1. Mais 1 menos 1 dá 0. Então desaparece. Quem vai ficar aqui? 1. Então a resposta aqui seria o quê? X é igual a 1. A outra forma que a gente pode utilizar, que na prática a gente utiliza, né? É como se a gente estivesse utilizando esse princípio de equivalência, só que de uma forma diferenciada. Como? Por exemplo, eu vou trazer o que me interessa desse lado da igualdade, do segundo membro, para o primeiro. E o que não me interessa no primeiro, leva para o segundo. Como é que a gente faz isso usando o princípio de equivalência? Trocando os sinais. Então, como é que fica? Isso aí é um artifício, né? Então, desse lado 2x, eu quero x desse lado, eu vou permanecer aí, certo? Do outro lado eu tenho um x, não quero ele lá. Então, ele está positivo, eu vou trazer para o outro lado da igualdade, negativo, certo? Isso aqui vai ser igual. Aí quem é que está do outro lado? O 2, certo? Está aqui o número 2. Opa, vamos meter, deixa eu acertar, ajeitar aqui. Eu estava olhando pela tela e não consegui. Pronto, 2, tá certo? E desse lado aqui, ó, tinha mais 1. Aí eu não interessa ele aqui, eu vou trazer para o outro lado com o sinal trocado. Menos 1. O que é que vai acontecer? 2x menos 1x vai ficar só 1x. Isso vai ser igual a 2 menos 1,
1. Então, o nosso valor aqui, você observa que vai ser 1. Então, olha lá, ó, só tirando a prova lá. Se você colocasse no lugar aqui do x, como ficaria isso aqui, ó? 2 vezes 1, né? 2 mais 1 igual a 3. Então, seria 3 desse lado. E do outro lado, ó, 1 mais 2 também daria 3. Veja que a nossa balança ficaria em equilíbrio, tá certo? Bom, vou mandar esse material para você, dê uma olhadinha. Se você tiver mais alguma dúvida, você manda perguntar, tá certo? Eu estarei à disposição para lhe ajudar. Um forte abraço e boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você vai ver esse vídeo.